Saudações, meus amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca para trazer a parte 8 de Mistérios Desvelados com os ensinamentos recebidos por Guy Ballard das suas experiências vividas com o amado Mestre Saint Germain na década de 30. Ficai consciente de que Deus em vós está sempre dirigindo e é Senhor de todas as situações. Aqui o mestre fala sobre eletricidade. Ela é muito mais facilmente dirigida pela mente do que por aparelhos físicos de qualquer espécie, podendo, no entanto, ser captada e controlada por meios mecânicos. Aquilo que o mundo externo conhece por eletricidade é apenas uma forma crua da grande energia espiritual da vida. Ela existe por toda parte na criação. À proporção que o homem se eleva e mantém a consciência em contato com seu Deus próprio interior, torna-se atento às gigantescas possibilidades no uso dessa grande força e poder. O serviço que ela lhe presta é infinito no trabalho criador que ele pode efetuar em todas as fases da atividade. Repetidamente, através das idades, quando uma grande civilização se erguia, é que ela tinha sido fundada inicialmente dentro dos princípios espirituais e mantida obediência a essas leis da vida durante o período de sua ascendência. Entretanto, toda vez que qualquer governo ou o próprio povo começa a derivar para os caminhos da devassidão, de tal modo que a injustiça e o mau uso da vida tornam-se hábitos, quer dos administradores, quer do povo, a desintegração sobrevém e continua até que eles ou voltam às leis fundamentais de equilíbrio e pureza, ou são esmagados por sua própria discórdia, para que o equilíbrio possa ser restabelecido e uma nova era se inicie. Acaso não sabeis que a vida que viveis emana da una presença suprema, eternamente pura, santa e perfeita? Se alguma coisa fizerdes para macular a beleza e a perfeição dessa vida una, apartar-vos-ei das dádivas de Deus. Vossa vida, a joia sagrada do amor do vosso Deus, a fonte dos segredos do universo. Vosso Deus vos confia a luz do seu próprio coração. Amai-a, adorai-a, fazei com que ela se expanda sempre em maior luz e maior glória. Vossa vida é a pérola do grande valor. Sois os guardiões do tesouro de Deus, vigiai-o. E não useis senão para ele somente, sabei que recebestes a luz da vida, de cujo uso tereis que prestar contas. A vida é um círculo contínuo, o princípio sobre o qual repousa a construção de vossa cidade. Se criardes aquilo que se assemelha à vossa fonte e reconhecerdes seu amor e sua paz dentro de vós, se usardes vossos poderes criadores para derramar bênçãos somente, então, enquanto vos moverdes em volta de vosso círculo de existência, conhecereis a alegria da vida e ela será acrescentada a maior alegria. Se vossas criações não forem puras como na origem, vossos males voltarão a vós, acrescidos de outros da mesma espécie. Vós somente escolheis vosso destino e vós somente respondereis perante Deus pelo uso que fizestes da vida, de vosso ser. Ninguém pode escapar à grande lei. Por longo tempo proclamei esta lei da vida, a lei de vós mesmos, sois dentro de vós, porque podeis sempre vos aproximar de vosso Deus se desejais perfeição de vida. Nem sempre virei como agora deter vossos transviados passos sobre o caminho da verdade, nem para vos fazer lembrar a vossa luz eterna, colocada no píncaro de um monte para vos guiar. Em um dia distante falarei dentro do coração do homem, e se amardes a vida vireis até mim, morando em muitos seres. Que isto não produza confusão em vós, meus filhos. Se quiserdes me conhecer, à luz tereis de procurar-me, achar-me, e tendo-me achado, permanecereis comigo para sempre.
Nesse dia, a Trindade, Pai, Mãe e Filho será una no coração do homem. O Filho é eternamente a porta, o caminho para Deus. Em vossa mente e em vosso coração está a minha luz, para vos fazer lembrar permanentemente minha presença. Porque no futuro estarei presente só nessa luz. Então serei a sabedoria em vossa mente para governar o amor em vosso coração, para que possais ser impregnados com a paz da vida una, Deus. Vosso corpo é tão somente um instrumento de vossa alma, e dentro de vossa alma deve fluir minha luz, do contrário, perecereis. Minha luz em vossa mente é o caminho, que leva ao coração da luz total. Unicamente pela minha luz em vós podeis expandir a luz em cada célula de vosso ser, tornando-o cada vez maior. Em vossa garganta está a minha luz, que é vosso poder de falar minhas palavras. Por meio delas eu sempre ilumino, protejo e aperfeiçoo meus filhos. Palavras que não realizam essa tríplice missão não são minhas palavras e só podem acarretar infortúnio quando proferidas. Meditai sobre minha luz em vossa mente e em vosso coração, e vereis dentro de todas as coisas, conhecereis todas as coisas e fareis todas as coisas. Então aquilo que não vem de mim jamais poderá confundir-vos. Pronuncio agora estas palavras, para que sejam gravadas em tabuinhas de barro e na memória dos adeptos. No dia longínquo a que me refiro, um dos filhos de Deus receberá estas minhas palavras e as transmitirá para a bênção do mundo. Nessa época, quando tiverdes recebido plenamente minha presença, deixando atuar sempre em vossa vida e em vosso mundo, verei as células do corpo, que então ocupardes, tornarem-se brilhantes com a minha luz, e verificareis que podeis continuar dentro desse eterno corpo de luz, a túnica inconsútil do Cristo. Então, e só então, ficareis livres da roda das reencarnações. Tendo percorrido vossa longa jornada através da experiência humana e cumprido a lei da causa e efeito, transcendereis todas as condições regidas pela lei e vos convertereis vós mesmos na lei, todo amor o uno. Assim é o eterno, o ascensionado corpo do Cristo, disse Saint Germain, voltando-se a mim, no qual se está apto a empunhar o cetro do domínio e ser livre. Meu filho, mesmo agora podeis ascensionar na luz do Uno, porque a luz está em vossa mente, a luz está em vosso coração, e se nela firmemente vos conservardes, podereis elevar vosso corpo físico da limitação para o vosso puro e eterno corpo de luz, eternamente jovem e livre, transcendendo tempo, lugar e espaço. Vosso glorioso próprio eu está sempre à vossa espera. Penetrai na sua luz, recebei paz eterna e repouso em ação. Então ele precisa preparação, ele tem todo o poder. Vinde plenamente ao abraço da vossa própria luz, e neste momento, hoje mesmo, o vosso corpo atual pode se tornar ascensionado. Como vedes, quando um núcleo da humanidade é bastante afortunado para cair sob a instrução e radiação de um grande mestre de luz, tal como esse grande ser cósmico, uma oportunidade lhe é dada a desver o que o plano da vida é para a humanidade, bem como a perfeição que lhe cabe produzir por seu próprio esforço consciente para nela viver. Infelizmente, porém, isso tem acontecido pelos séculos afora. Os povos não procuram compreender a vida, deixando-se cair em estado de letargia. Não exercem o necessário esforço requerido para realizar essas coisas pelo poder de Deus dentro do indivíduo. Começaram a se encostar no único dispensador de radiação. O poder sustentador só é retirado quando o indivíduo cessa de fazer esforço consciente para compreender a vida e de trabalhar espontaneamente em harmoniosa cooperação com ela. Raramente compreendem que a maior parte dos benefícios que recebem é o resultado do poder sustentador do único dispensador de radiação. Se a um determinado grupo de almas é ensinado o caminho da maestria, e se vida após vida e se lhes faz relembrar sua herança divina, chega a hora em que a assistência não é mais permitida.
É então que a irradiação dos mestres ascensionados é retirada e aquelas almas são obrigadas a encarar o fato de que o poder sustentador e realizador não era devido ao seu esforço individual. Devem entender que só podem receber aquilo pelo que trabalham e se esforçam. Em tal atividade, os reveses experimentados obrigam-nas, através de um esforço consciente, a voltar-se para a divindade dentro de si. E quando isso se dá, a expansão e o domínio de Deus começam a se expressar. Não há malogro para quem quer que persista em esforçar-se conscientemente a fim de expressar domínio do divino sobre o humano, porque o fracasso sobrevém apenas quando cessa o esforço consciente. Toda experiência por que passa o indivíduo acontece com o único propósito de torná-lo cônscio de sua fonte, de sua origem. Ele deve aprender quem é, reconhecer-se como um criador e como tal mestre daquilo que cria. Em toda parte, no universo inteiro, toda vez que o poder de criar é concedido a um ser, a responsabilidade de criar é sempre coexistente com o poder. Toda criação se efetua através do esforço autoconsciente, e se o indivíduo que recebe essa grande dádiva da vida recusa-se a assumir a responsabilidade que lhe compete a cumprir o seu dever, suas experiências na vida hão de fustigá-lo com infortúnios até que ele assim proceda, porque a humanidade não foi, de modo algum, criada para a limitação, e assim não pode descansar enquanto a perfeição, com que foi dotada no princípio, não for plenamente manifestada. Perfeição, domínio, uso harmonioso e controle de toda substância e força constituem o caminho da vida, o plano original divino para a humanidade. Deus, dentro do indivíduo, é essa perfeição e domínio. É essa presença dentro do coração de cada um que é a fonte da vida, o doador de tudo que é bom e perfeito. Quando o indivíduo volta as vistas para sua fonte e a reconhece como a emanação de todo bem, nesse momento desvia automaticamente o fluxo de todas as boas coisas para si e seu mundo, porque sua atenção dirigida à sua própria fonte é a chave de ouro que lhe abre as portas de tudo o que é bom. A vida em cada pessoa é Deus e só pelo esforço autoconsciente para compreender a vida e expressar a plenitude do bem através de si mesmo, o indivíduo pode fazer cessar a discórdia na experiência externa. A vida, o indivíduo e a lei são um, e será assim por toda a eternidade. Deus e a natureza distribuem prodigamente sua riqueza sobre a terra, para uso e felicidades das almas que aqui se encarnam, mas o egoísmo e a ambição do poder dentro dos sentimentos do ser humano fazem-no esquecer o mais elevado caminho da vida e causam a desumanidade do homem para com o homem. Os poucos que se erguem a fim de governar as massas deviam ter inteligência para saber que o que beneficia a massa beneficia ainda mais o indivíduo. Mas, se recusam a reconhecer essa lei, sobrevém a autodestruição produzida pelo seu próprio egoísmo. O egoísmo e o sentimento do poder para governar a outrem cegam a razão e ofuscam a percepção da mente externa para os perigos que eles mesmos correm, e tais indivíduos se atiram precipitadamente na ruína espiritual, mental, moral e física, ruína que se estende muitas vezes até a terceira e quarta encarnação seguinte. Só a luz pode levar o indivíduo acima do egoísmo. Só quando a humanidade se colocar acima do lodaçal de seu próprio egoísmo e de todas as formas de luxúria, poderá ser confiado aos seres humanos tudo o que Deus e a natureza têm preparado para uso adequado. Qualquer indivíduo, porém, quando se purifica de seu egoísmo e concupiscência, pode fazer uso pleno de todas essas riquezas, empregando-as harmonicamente e em benefício dos outros. O indivíduo pode preparar-se para ser o administrador desses dons, porque na era que já se introduziu, só poderão fazer uso ilimitado das riquezas os que se tiverem feito merecedores de se tornar fiéis guardiões
e dispensadores desse tesouro. Deus e a natureza preparam de antemão essas dádivas para que os homens se as empreguem corretamente, e só o correto uso é a condição exigida para recebê-las. Deus Todo-Poderoso penetra tão firmemente no coração de teus filhos que eles só anseiam por ti. Então a nenhum faltará qualquer de tuas dádivas. Um sentimento ou desejo de morte de outrem fará a mesma coisa, porque ele se dirige para a pessoa avisada e depois começa a viagem de retorno para quem o enviou. Muitas vezes, pessoas emitem ressentimento diante de uma injustiça praticada, num desejo intenso de livrar o mundo de um certo indivíduo. Isto é uma forma sutil do pensamento da morte que deve voltar para quem o emitiu. Inúmeras pessoas causam a sua própria destruição por ser sutilíssima atividade da personalidade humana, pois ninguém escapa jamais a essa lei imutável. Há muitas fases da sua reação, e é porque a humanidade tolera tais pensamentos e sentimentos que a raça como um todo vem experimentando a dissolução de corpo após corpo. O número de seres humanos que perecem por violência física é infinitesimal quando comparado às mortes produzidas por essas sutis atividades do pensamento, do sentimento e da palavra falada. A raça humana vem se aniquilando há milênios por esse modo sutil, porque não quer aprender a lei da vida e obedecê-la. Há unicamente uma lei de vida, e esta é o amor. O indivíduo pensante e autoconsciente que não quer obedecer e não obedece a este decreto eterno e beneficente, não pode conservar e não conservará o corpo físico, porque tudo aquilo que não é a palavra, o sentimento ou o ato, intencional ou não, pois a lei age indiferentemente. Pensamentos, sentimentos, palavras e atos constituem de per si uma certa força animada e eternamente em movimento dentro de sua própria órbita. Se o homem soubesse que nunca cessa de criar por um momento sequer, perceberia que, através da presença de Deus dentro de si, poderia purificar suas criações maléficas e ficar livre, assim de suas próprias limitações. Ele tece um casulo de discórdia humana ao seu redor e passa a dormir dentro dele, esquecendo-se, no mínimo por algum tempo, de que, se pode construir esse casulo, também pode rompê-lo, usando as asas da sua alma, adoração e determinação. Ele pode transpor as trevas de sua própria criação. Passará então a viver uma vez mais no centro de seu ser, na luz e na liberdade de Deus interno. Entretanto, na vossa atividade de vossa família, direi melhor, não. Na maioria das vezes, os seres humanos, ignorando as maravilhosas coisas que são planejadas para eles, impedem inconscientemente a aproximação deste maior bem. Se vos transformardes numa eterna fonte de amor divino, derramando onde quer que vá, vosso pensamento e sentimento tornar-vos-ei um poderoso magneto de todo o bem, que tereis de pedir auxílio para distribuí-lo. A paz e a serenidade do espírito liberam uma força que obriga a mente externa à obediência. Isso deve ser exigido com autoridade. Quando o estudante é bastante forte para se opor à opinião do mundo da ignorância, então ele ou ela estão preparados para prestar testemunho das maravilhas das atividades individuais de Deus manifestadas pelos mestres ascensionados. Até que possa fazer isso, o poder da sugestão e a radiação da dúvida de outros perturbá-lo-ão intermitentemente, a tal ponto que muitas vezes abandona a busca da verdade. Interrupção do fluxo contínuo de instrução representa discórdia. Discórdia é a cunha e a maneira sutil pela qual a força sinistra desta terra penetra na atividade externa de um estudante que se tenha resolvido a viver a luz. Tal atividade é extremamente sutil, porque é um sentimento que insinua no discípulo, antes que ele possa realmente perceber sua existência.
É incrivelmente persistente e seu crescimento é tão insidioso que ele não chega a compreender o que se passou, até que o momento já está a caminho. Este sentimento começa como uma pequena dúvida. Uma dúvida precisa apenas ser sentida 2 ou 3 vezes para se transformar em desconfiança. A desconfiança gira 1 ou 2 vezes no corpo emocional e se transforma em suspeita. A suspeita é autodestruição. O verdadeiro estudante da luz encara a luz, manda adiante de si, vê sua envolvente radiação onde quer que se mova e adora-a constantemente. Supera a dúvida, o temor, a suspeita e a ignorância da mente humana e conhece somente a luz. Essa é sua fonte, seu eu verdadeiro. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Estamos chegando ao fim. Tem mais a parte 9. E aí nós partiremos para outros livros, outros ensinamentos. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.